E aí, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma live da manhã aqui, que já faz um tempo que estávamos planejando de começar e agora desde ontem, graças a Deus, deu certo de começar esse novo quadro, onde eu sempre vou estar trazendo algum tema aqui em específico para vocês. Ontem nós tivemos a nossa aula aqui também, onde eu falei sobre o tema que é a importância de, se é possível, você aprender a tocar mais de um instrumento bem e qual o instrumento mais fácil de se tocar. Bom dia, Sil, tudo bem? E hoje na nossa aula a gente vai estar falando sobre um outro tema que é quais as vantagens de tocar vários ritmos diferentes. Poucas pessoas têm essa noção e pensa sobre essa questão. É importante ser mais eclético na música? Não é importante? Como que funciona essa questão de estarmos estudando para poder estar se desenvolvendo em outros ritmos diferentes? E quando eu falo ritmo, não é simplesmente a condução harmônica para quem toca teclado ou aquela questão de batidas para quem toca violão. E sim é que eu estou falando sobre estilo musical mesmo. Então, essa questão do estilo musical, que é a forma que você pensa na música, tem tudo a ver. E isso é legal vocês entenderem sobre a importância da gente estar pensando justamente nos estilos e por que que a gente deveria ser mais eclético. Eu falo isso porque eu já tive vários alunos que cada um tinha uma forma de pensar. Então eu tinha alunos específicos que chegavam para poder fazer aula e falavam, professor, eu quero estudar só harmonia. Ou outra pessoa falava, professor, quero estudar só harmonia, só improvisação. Outras pessoas falavam, professor, só quero estudar teoria musical. Ou então, acontecia isso também com as pessoas que diziam que queriam estudar um estilo específico. E eu sempre chego e pergunto para as pessoas, isso é muito comum no começo, quando a gente está iniciando, ser muito específico, mas depois vocês vão perceber que é importante não sermos simplesmente específicos só em um ritmo, e sim começar a estudar outras coisas diferentes para poder evoluir. E eu lembro que tinha algumas pessoas que falavam: Ah, professor, eu gosto muito de sertanejo. Outras pessoas: Ah, eu gosto de rock, de pop rock. Ou então as pessoas falavam: Ah, eu gosto de samba, de pagode, de forró. Cada pessoa tem um estilo específico que gosta mais. Isso não dá para mim tirar o mérito, porque todo mundo tem um estilo que gosta mais, um ritmo que gosta mais de ouvir, ou então tem uma banda que você gosta mais de ouvir também, que sempre você está ouvindo, está estudando essa banda. Mas para nós que somos músicos cristãos, é importante vocês entender que nós temos que estar estudando de tudo. Por quê? Os melhores músicos que nós temos, de todos, de todo mundo, são os músicos cristãos. Porque dentro da igreja você é obrigado a tocar todos os estilos musicais diferentes. Eu falo isso por experiência, porque eu toquei na Assembleia de Deus por muito tempo, que eu disse para vocês, e lá a gente tocava praticamente de tudo. E vocês devem estar se perguntando, nossa, mas na Assembleia de Deus tocava todos os estilos diferentes? Sim, na Assembleia de Deus a gente tocava todos os estilos, porque é muito simples de entender. Normalmente, quando a gente ia tocar para o círculo de geração, ou para os Gideões, que é o grupo dos varões, tinha muito essa questão de tocar hinos que são sertanejos. Para quem não sabe, Guarânia, por exemplo, que são os hinos mais antigos, é um ritmo sertanejo, é uma variação do sertanejo. Então a gente tocava os hinos antigos para o círculo de geração, que normalmente era guarani, às vezes era aquele ritmo de toada, então tinha muita coisa que era sertanejo. A gente tocava também, dependendo do hino, eu lembro até hoje, tinha aquele hino, Pega uma espada de fogo, ele é um blues no começo e depois ele muda o ritmo também, que eram alguns hinos mais antigos que os jovens cantavam também. Nós tocávamos muito rock também. E aí algumas pessoas devem estar escandalizadas, aí, principalmente as pessoas mais tradicionais, pensando: ah, professor, como assim rock na igreja, na Assembleia de Deus? Sim, porque os hinos do Fernandinho normalmente é rock. Não só os hinos do Fernandinho, mas se você parar para analisar, até alguns hinos da Fernanda Brum, desses cantores, às vezes tem esse estilo mais puxado para o rock. E tem outros estilos também que a gente tocava para as crianças. Normalmente, musiquinha de criança é música agitada. E tinha tudo quanto é ritmos diferentes. Inclusive, tinha um hino lá que as crianças tocavam, eu não vou me lembrar que faz muito tempo. Mas que eles passavam. É como se estivesse cantando e adorando a Deus pelo mundo todo. E aí, cada parte do país, cada país que eles cantavam, adorando a Deus, tinha um estilo diferente. A gente lembrava e remetia a um país diferente. Então, para pensar o quão complexo que é isso. Porque dependendo do país, vai ser música flamenca.
Dependendo do país que você for ouvir, por exemplo, música japonesa, você tem que entender da onde que vem aqueles conceitos. Música japonesa é tudo feito em quartas, com intervalo de quartas, por exemplo. Então, tudo isso prova que nós, músicos cristãos, somos os melhores músicos. Eu tinha um amigo que sempre cantava, hoje em dia ele é pastor, e ele sempre cantava os hinos do Vitorino Silva. Era muito difícil de tocar. Para quem não sabe, Vitorino Silva é um cantor mais antigo que canta muito. Eu sou muito fã, gosto muito das músicas dele. E o que que ele fazia? O que que ele canta? Ele canta jazz. Galera, jazz é um dos estilos mais complicados, mais complexos, mais difícil da gente estar aprendendo e estar tocando. Então, isso mostra que dentro da igreja a gente tem que tocar todos os estilos diferentes. Agora, no começo, o que que nós faz? Normalmente, eu gosto de um estilo específico. Até eu, quando eu comecei a tocar, era muito jovem, eu gostava só de rock, só queria tocar rock naquela época. Por quê? Porque eu estava iniciando. Agora, eu estou trazendo essas informações aqui para vocês e essa live justamente para mostrar um outro lado para vocês. Porque para a gente ser um músico mais completo, primeiro temos que estudar de tudo um pouco. E também para a gente poder evoluir muito dentro da música, a gente também precisa estudar e ouvir outras coisas. Eu via isso muito do meu irmão quando eu era mais novo. Ele sempre falava: quando você crescer, você vai parar de ouvir um pouco de rock e aí você vai estudar outros tipos de música. E aí ele ficava brincando, falando: você vai aprender a ouvir música de verdade, você vai ver. E ficava brincando comigo, e hoje em dia eu consigo ter isso muito nítido na minha cabeça. E é justamente sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Porque o tema da nossa aula é quais as vantagens de tocar vários ritmos diferentes. Então vai ter algumas vantagens, mas aqui eu vou focar em específico em duas vantagens grandes que vocês têm estudando vários ritmos diferentes. Principalmente quem está estudando música agora, quem está começando agora, tem que seguir essas dicas que eu vou estar trazendo para vocês. Eu vou começar com a primeira, que é a mais importante, que é a questão de tocar na igreja. Se você tem um sonho de tocar na igreja ou se você já toca na igreja, você vai precisar estudar vários ritmos diferentes, porque uma hora ou outra vão inventar algum hino ali, vão colocar algum hino para vocês estarem tocando, que vai ser difícil. Um outro exemplo que eu não trouxe para vocês, bossa nova e samba, tem um cantor chamado João Alexandre que toca muito, muito esse estilo e canta muito. E os hinos dele é dificílimo, inclusive ele é uma referência não só dentro da igreja, mas fora também, no meio do MPB. Então isso é importante para vocês entender que que vocês têm que sempre estar estudando e tentando se desenvolver, pesquisar sobre esses ritmos, sobre esses cantores. Tem Daniel e Samuel, acho que chama, que canta sertanejo também dentro da igreja, que é o sertanejo igual aos de hoje em dia, que toca na mídia, que é tipo a rocha, a bachata, todos esses estilos. Então a gente tem que estar sempre antenado e ouvindo todos os estilos. Porque uma hora ou outra vocês vão precisar tocar. Se você não estiver preparado, provavelmente você não vai dar conta de acompanhar os irmãos. Então, para tocar na igreja, nós temos que ser músicos muito versáteis e ouvir muita coisa para conseguir ter resultado e conseguir tocar vários hinos diferentes. Então, aí já vai a primeira dica para vocês. A importância e a vantagem de você saber tocar vários ritmos é para você não passar perrengue na igreja e conseguir tocar qualquer hino que você precisar. Aí talvez você deva estar se perguntando: professor, mas na minha igreja a gente não toca tantos estilos diferentes assim. Na minha igreja só toca worship, esses hinos mais novos. Mas é legal vocês estarem sempre cientes que vocês também podem transformar qualquer hino para qualquer ritmo. A gente fazia muito isso, principalmente nos hinos da harpa cristã. Por quê? Chega uma hora que vai ficar enjoativo. Você estuda um hino, você aprende a tocar ele bem, de um jeito só, com o ritmo, com a batida, e você vai tocar o resto da vida o mesmo hino do mesmo jeito. Principalmente igrejas que tocam hinos da harpa. Normalmente a gente toca os mesmos hinos. São uns 20, 30 hinos ali, a gente chega nem a 30 hinos. Deve ser uns 20, 25 hinos que sempre são os mesmos. Aí você vai tocar hoje o hino conversão. Aí daqui 15 dias você toca o hino conversão de novo. Aí daqui um mês você toca conversão de novo. Daqui um mês e pouco, conversão de novo. Você vai passar o resto da sua vida estudando e tentando tocar o hino assim? Não dá para você tocar o mesmo hino do mesmo jeito o resto da vida. Então, o que eu sugiro para vocês? Estudar muito para conseguir estar se desenvolvendo, estar evoluindo cada vez mais e conseguindo aprender outros ritmos e outros estilos diferentes também, tá bom? A segunda grande vantagem de você aprender
a tocar vários ritmos diferentes. A gente falou sobre a primeira vantagem e a principal de todas, que é para você conseguir tocar na igreja sendo um músico mais completo, porque é muito, muito necessário essa questão de nós sabermos tocar muito bem de ouvido. Se você de ouvido não, tocar vários estilos diferentes. Se você sabe tocar bem vários ritmos, vários estilos diferentes, primeiro você vai conseguir se desenvolver muito mais e vai conseguir ter muito mais facilidade na hora de estar tocando. Agora, a segunda grande vantagem, que essa também fez muita diferença na minha vida, eu quero que vocês tenham isso em mente. É muito, muito importante que vocês ouçam vários estilos diferentes e não fiquem presos ao mesmo estilo. Porque essa segunda vantagem, que é muito grande, foi que mudou completamente a minha forma de evolução e de noção musical. O que seria, galera, a vantagem principal? É vocês conseguirem se desenvolver dentro da música. Aí você deve estar se perguntando, como assim, professor? Vou desenvolver na música só tocando ritmos e estilos diferentes? Sim, você vai se desenvolver muito mais. Por quê? Poucas pessoas conseguem ter essa noção. Mas dentro da música, cada estilo que você estuda, você vai focar e vai direcionar muito mais a sua energia para um assunto específico. Calma que eu vou explicar e vou traduzir tudo isso para vocês de uma forma mais simples. Por exemplo, se eu vou tocar o estilo, por exemplo, um rock. Rock normalmente ele tem muito power chord. Inclusive é um dos temas que eu falo com os meus alunos, é um módulo que a gente tem dentro do nosso curso de violão gospel. O que acontece, galera? O power chord, ele é uma forma de tocar que foi originado na guitarra, para tocar com distorção. Só que a gente adapta para o violão e serve para qualquer instrumento de cordas. E o power chord, ele é o que caracteriza o estilo do rock. Então, normalmente, os rocks, quase todos eles são tocados com power chord. Então, automaticamente, se você ouvir esse estilo e estuda, você vai ficar bom de power chord. Outra coisa que é muito forte no estilo, tipo em rock, por exemplo, se você quer aprender a solar muito bem, estudar algumas técnicas específicas, como técnica de bend, slide, harmônico, arpejo, tudo isso é muito usado no estilo, nesse estilo de rock, por exemplo. Então, se você quer se aprofundar em cada um desses temas que eu acabei de trazer para vocês, esse vai ser o melhor estilo, o melhor ritmo para você poder estar estudando. Então, tudo depende do que você quer se aprofundar, é o estilo de música que você tem que ouvir e tem que tirar. Porque senão você nunca vai ver aquilo em determinado estilo musical. Então, um exemplo, como eu disse para vocês. Professor, quero estudar muito sobre a parte técnica de solo, quero estudar muito power chord. Qual tipo de música que eu ouço? Normalmente você vai encontrar em rock. Tem vários estilos, Fernandinho é rock. Hoje em dia, esses estilos worship, todos esses hinos que vêm hoje em dia, tem a ver com rock também, tem influência do rock também. Então, esses são os estilos que vocês precisam estudar para poder aprender e se aperfeiçoar nesses temas que eu acabei de trazer. Só que quando eu comecei a estudar, eu só ouvia esse estilo. Então ficava muito limitado. Por quê? Primeiro, como eu acabei de dizer para vocês, no rock normalmente a gente não usa acordes comuns, acordes normais. A gente só estuda power chord, que é sempre o mesmo modelo. Então eu sempre ficava preso nisso e não conseguia evoluir. E aí, de tanto eu pesquisar, eu estudar e ser meio que obrigado a sair dessa bolha e começar a ouvir outras coisas, que até meus professores sempre me incentivaram a ouvir coisas diferentes, sempre me apresentava bandas diferentes, eu comecei a estudar outros estilos diferentes. E aí eu comecei a me aperfeiçoar e ver as vantagens. E eu vou mostrar algumas outras aqui para vocês. Vamos supor, eu vou falar sobre algo aqui que é bem avançado, tá? Mas é só a título de curiosidade para vocês saberem. A gente tem algumas escalas, que eu já comentei algumas vezes, que é um pouco mais avançado, que é chamado de modos gregos. O que significa modos gregos? São 7 escalas, que é a escala jônica, dórica, frígia, lídio, mixolídio, eólio, lócrio, que são escalas que a gente usa para tocar alguns estilos musicais específicos. Então, por exemplo, se eu for tocar uma música do sertão, que a gente chama de música modal, eu vou tocar um baião, por exemplo. Qual é a escala que a gente usa? Normalmente vai ser a escala mixolídia. Eu quero tocar uma música que é flamenco, professor. Qual escala que eu vou usar? Normalmente a gente usa a escala frígia. Então, isso é só para vocês entenderem que uma hora ou outra, eu sei que meu público, que a maior parte é de pessoas mais iniciantes, mas uma hora ou outra, vocês estudando e evoluindo, vocês vão chegar nesses temas. E vocês vão ver que quanto antes vocês começarem a ouvir estilos diferentes,
lá na frente vai ajudar muito mais vocês. Então, eu acabei de falar aqui sobre o estilo que é regional, que é aqui do Brasil, que seria o baião, por exemplo, que poucas pessoas ouvem. Ah, professor, mas o baião, eu não conheço nenhum hino que é baião, nenhuma música que é baião, por isso que tem que pesquisar. Sempre vocês vão conseguir encontrar alguma coisa dentro da igreja, porque, como eu disse para vocês, dentro da igreja tem todos os estilos musicais. Eu queria ouvir uma música flamenca. Às vezes tem música que não é especificamente cristã, mas são músicas instrumentais. Ouçam também. Porque vocês vão conhecer e vão ver a aplicação de outras coisas diferentes. Outro estilo que eu acho muito legal é o estilo de bossa nova e de samba. Poucas pessoas ouvem esse estilo, mas é importante vocês estudarem, principalmente bossa nova e samba. Por quê? Ele é um estilo que vai ajudar muito na questão rítmica. É, inclusive, referência para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, essa questão de você tocar bossa nova e samba. Eu tenho alguns alunos e alguns amigos que moram fora do país, inclusive a Sil, que está aqui participando com a gente. Ela também mora na Europa. E eu conversando com vários alunos meus da Alemanha, que eu tenho alunos da Alemanha também, de vários países, qualquer um deles que você pergunta, se falar, toca alguma coisa aí brasileira nas rádios ou nos lugares, toca alguma coisa do Brasil, normalmente ele é unânime, ele sempre fala, toca muito bossa nova aqui. E aqui no nosso próprio país, poucas pessoas conhecem bossa nova. Poucas pessoas ouvem esse estilo musical. Só que ele é riquíssimo e é referência mundial esse estilo, tanto para a parte de ritmo quanto para a parte de acordes de harmonia. As harmonias, para quem não sabe o que é harmonia, são os acordes diferentes. Sabe aqueles acordes com extensões musicais? Por exemplo, um dó com sétima maior e nona e quinta diminuta, por exemplo. Esses acordes grandões que a gente vê, que são cheios de números atrás, normalmente acontece na bossa nova e no samba. Então é um estilo riquíssimo para quem quer estudar essa parte harmônica, para quem quer aplicar e conhecer esses acordes diferentes. Claro que para quem é mais iniciante, você não vai começar por essa parte. Agora, se você já toca o básico bem e já está fácil para você, se especializa, começa a ouvir um pouco mais esses estilos que vai ajudar muito vocês nessa parte. Outro exemplo, country, por exemplo. Country tem uma particularidade muito legal, que ele é muito rápido e muito técnico, a parte de solo dele. Só que a harmonia é simples. Então, para que eu ouviria, por exemplo, o ritmo de country? Um country mesmo, raizão. Porque normalmente tem aqueles banjos que toca, ou tem guitarra havaiana, ou tem solo de violão, que é muito rápido. Então, para quem está buscando velocidade na hora de estar tocando, você vai ter muita referência ouvindo esse estilo musical. Então, automaticamente, você vem desse estilo, você vai treinar para ficar mais rápido. O estilo de blues, por exemplo, é um estilo bem fácil de tocar. Normalmente tem 3 acordes, um blues tradicional, e normalmente ele tem muito solo. Então, para quem está tentando também estudar muito solo, é legal. Por quê? É fácil, porque normalmente o pessoal usa a escala pentatônica e não precisa necessariamente ser rápido para poder estar tocando. É um estilo que eu sempre sugiro para quem quer começar a aprender solar. Olha só o quanto de vantagem que nós temos se você começar a estudar da forma correta, ouvindo estilos diferentes musicais e tirando, porque não adianta você só ouvir. Nós temos que ter duas coisas no nosso estudo: ouvir muita música, mas ouvir muita música vai fazer você tocar essas músicas ou ser um grande músico? Não necessariamente. Ouvir música é bom para você se inspirar e para você ter referências. Agora, se você não estudar, acabou. Não tem como. Senão, eu passaria o dia inteiro só ouvindo música e tocaria muito. Na verdade, isso vai ajudar em certo ponto. Agora, outra coisa que vocês precisam fazer é estudar muito. E esse estudar que eu falo é tirar muitas músicas. Porque música é uma linguagem. Assim como para você aprender algo novo, um assunto diferente sozinho, o que você precisa fazer? Ler livros, não é? Ah, professor, eu quero estudar um pouco mais sobre psicologia, sobre sociologia, sobre política, sobre qualquer coisa. O que você precisa fazer? Ler livros. Na música, o nosso livro é a música. Então, se você quer se aperfeiçoar em algum desses estilos, você precisa ouvir muito esses estilos específicos e precisa tirar muitas músicas que têm a ver com esse estilo. Porque automaticamente você vai começar a entender um pouco mais sobre eles e você vai começar a tocar e enxergar coisas que antes você não enxergava, não conseguia perceber, porque você já está tocando ritmo. Um exemplo, professor, nunca toquei uma bossa nova. Então, enquanto você não tocar,
Você não vai conseguir entender o que tem ali. Você só vai ficar ouvindo e curtindo. A partir do momento que você pegar uma cifra de bossa nova, começar a ver os acordes que tem dentro desse estilo musical, você começar a aprender a batida, ver as particularidades, você não vai entender. Só que o legal de qualquer estilo musical é que eles sempre vão seguir uma linha. E essa linha que todo mundo segue, porque tem a ver com o gênero musical mesmo, você vai ver que existe um padrão. E depois de você tocar, por exemplo, umas mil bossa nova diferentes, você vai conseguir entender como que ela funciona e a partir daí você vai conseguir tocar várias outras com muito mais facilidade. Porque você vai entender como que funciona esse estilo musical. Ah, professor, quero tocar rock. Tira uns 1000 rocks diferentes. Várias músicas diferentes. Você vai começar a identificar padrões ali que todo mundo daquele gênero segue. Ah, eu quero tocar worship, só seguir do mesmo jeito. Ah, músicas pentecostais, tipo Lauriette, Cassiane, todos esses cantores pentecostais. Ah, eu quero entender como que funciona. Tira uns 1000 hinos de total de todos esses estilos que você vai conseguir identificar padrões ali, vai conseguir realmente entender o estilo. Tá bom? Essa é a importância, e eu ouvia muito isso quando era mais novo, dos meus professores, do meu irmão, ele sempre falava, você vai ter que ouvir outros estilos, parar de ouvir só rock. Se você quer evoluir, quer ser um grande músico, ouve de tudo e estuda de tudo, vários gêneros diferentes, porque isso vai mudar a sua forma de pensar e de tocar. E realmente mudou a minha vida, porque cada gênero musical, cada estilo, como eu disse para vocês, vai trazer um assunto, uma técnica diferente para vocês. Se a gente ficar sempre no mesmo estilo, você sempre vai tocar do mesmo jeito e não vai conhecer outras coisas e nem expandir os horizontes de vocês. Então é importantíssimo que vocês sigam essas dicas. E aí tá 2 motivos para vocês e vantagens para vocês estarem estudando ritmos diferentes e estilos musicais diferentes, tá bom? A Sil, a nossa aluna aqui, ó, acabou de falar, professor, esse que você está falando, como saber o tempo? Como exemplo, o ritmo pop lento e 4 tempos? Você está falando como saber o tempo? Não, Sil, aqui eu estou falando não especificamente sobre a questão da batida em específico, tá? Aqui eu estou falando de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais avançada. Por que que é um pouco mais avançada? Porque eu estou falando aqui sobre o estilo musical mesmo. Porque o que eu ensino para vocês, em muitos dos ritmos, é um ritmo ou 2 ritmos daquele gênero. Mas o estilo musical é muito mais do que isso. Como assim, professor? Por exemplo, eu passo uma batida de Caltrin para vocês. A questão da batida de Caltrin que eu ensino para vocês é uma tradicional que é muito usada. Mas se você for aprofundar no estilo de Caltrin, não vai existir uma batida só. Vai existir milhares de batidas diferentes. E aí só sabe muito bem essas batidas quem é do estilo. Quem toca country mesmo, quem é muito bom, especialista nesse estilo, vai saber várias batidas diferentes. Entendeu? Então eu tento passar de uma forma mais genérica para vocês conhecer de tudo um pouco, mas não dá para a gente aprofundar em cada um dos estilos, porque demoraria muito. Então eu tento ensinar vocês, passar a base para vocês entenderem de tudo um pouco, mas depois vocês precisam, que é a questão de você saber vários estilos musicais diferentes, aprofundar em cada uma delas. Então, por exemplo, Caltrin, até agora a gente estudou o quê? A batida e o ritmo. Mas se você entrar para poder pesquisar, Caltrin tem muitas cestas na hora de fazer solo, a gente tem muita técnica rápida também. Se você não consegue tirar, se você não tira algumas músicas nesse estilo, obviamente você não vai conseguir identificar essas outras coisas. Assim como eu falo para vocês sobre o pop lento ou pop rápido, que é um estilo pop, mas pop é muito vasto. Por quê? Hoje em dia praticamente tudo é pop. E se você for aprofundar mais nesse estilo do pop, você vai ver que vai existir outras batidas diferentes, vai existir riffs diferentes, alguns acordes específicos que é muito usado dentro desse estilo pop. Assim como você vai estudar samba. Lembra daquele módulo, Sil, que a gente tem, que é o módulo sobre ritmos? Lá eu ensino ritmo de samba e de bossa nova. Mas não tem só esse ritmo de samba e de bossa nova. O ritmo de bossa nova vai existir vários estilos diferentes dentro dele, várias variações, um monte de variações diferentes da mesma batida da bossa nova, assim como do samba também. Samba, existe samba canção, samba raiz, a gente tem o samba partido alto, tem outros tipos, subtítulos de sambas também.
Isso tudo dentro do samba. Olha quantas variações que a gente tem. Então, tudo isso interfere na hora da gente estar evoluindo. Porque se você ouve muito samba, por exemplo, você vai começar a identificar qual a diferença entre samba canção, partido alto, entre pagode, entendeu? Então, tudo isso vai mudar bastante na hora de você estar aprofundando no estilo. Isso tudo a gente só consegue perceber conforme a gente vai estudando e vai ouvindo muitas músicas e tirando sobre aquele gênero musical. Eu mesmo, o que eu sempre fiz para mim poder estar sempre me aprofundando em estilos diferentes. O que me ajudou muito, mas muito mesmo, gente, foi tocar esses estilos. Então, na época, hoje em dia eu não toco mais, mas na época eu tocava com várias bandas diferentes. Só que eu gostava de tocar em bandas com estilos diferentes. Então eu já toquei em dupla sertaneja, por exemplo. Por que eu tocava na dupla sertaneja? Porque lá eu conseguia, eu era obrigado, na verdade, né, a estar tirando muitas músicas que eram sertanejo. Então, automaticamente, eu tinha que tirar muitas músicas que eram nesse gênero. Ah, é seresta, ah, é guarânia, é toada, ah, é um batidão, ah, por exemplo, como que chama lá? É a rocha, é uma bachata. Tipo, eu tinha que tirar várias coisas que tem a ver com o sertanejo, com o universo do sertanejo. E eu fui automaticamente aprendendo. E até hoje eu tô aprendendo. Tem alguns estilos que chama cururu, que eu nem sabia que existia, que é mais regional, que é sertanejo também. Porque eu tô tocando agora com violeiro. Ele faz alguns projetos instrumentais no Sesc, no SESI, e aí eu tô acompanhando ele e automaticamente eu tenho que tirar essas músicas. E aí eu tô aprendendo muita coisa porque eu sou obrigado a tirar essas músicas e tirando essas músicas eu consigo desenvolver muito mais. Então isso está me ajudando muito na minha evolução. Isso é importante vocês saberem entender, porque na hora da gente estar tocando, sempre você tem que estar se aprofundando em algum estilo. Qual é a forma que você vai usar? Cada um tem a sua. Eu usei isso, tocar com bandas diferentes. Eu já toquei em bandas de rock e eu tinha que tirar muitas músicas, muitos rocks. Então, cada banda que eu entrava para mim tocar, eu tinha que tirar pelo menos umas 100 músicas. Igual a banda que eu tocava de rock clássico, eu já tinha tirado, a gente tem um repertório de umas 100 músicas, mais ou menos. Porque a gente vai tirando, 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 vai acrescentando, vai trocando música. Então eu já tirei muitas músicas e eu consigo identificar padrões. Agora que eu já tirei muitas músicas, eu tenho material e recursos para poder fazer isso. Agora, no sertanejo, por exemplo, como eu disse para vocês, já tirei mais de 100 músicas também. Então eu aprendi um pouco mais sobre esse gênero. Mas quer dizer que eu toco muito sertanejo? Não. Porque vai sempre modernizando, vai mudando. Como faz tempo que eu não toco esse estilo, já deve ter lançado muita coisa nova. Por isso que música é infinito e a gente sempre tem que estar se atualizando, porque vai mudando muitas coisas. Hoje em dia na igreja, o que toca? Antigamente eram os pentecostais que tocavam. Era Fernandinho, era Lauriette, Cassiane, é, como que chama? Mara Lima. Era isso, Raíssa e Ravel que tocava nas igrejas. Hoje em dia, até nas igrejas pentecostais, o que toca? São as bandas worship, que é completamente diferente do que a gente usava antes, e são bandas novas. Então, quem parou no tempo e deixou de tocar na igreja há, sei lá, 5 anos atrás, hoje em dia, se for começar a tocar, não conhece nenhum repertório, não conhece nenhum hino. Por quê? Vai mudando, sempre está atualizando. E aí a única forma que a gente tem para poder estar se desenvolvendo e fazendo isso é sempre estar se atualizando, tirando novos hinos e ouvindo estilos diferentes. E o que me ajudou foi justamente isso, tocar com várias bandas diferentes, de estilos diferentes, tá? Gente, não liga não se eu estiver meio gaguejando aí. Isso eu já falei para vocês algumas vezes. Não precisem ficar com medo. É que tá muito seco, tá frio e seco aqui na minha cidade e eu já tenho muito problema respiratório. Então, normalmente eu preciso ficar com o meu umidificador perto de mim. Como ele tá lá na sala, porque eu tô fazendo a live aqui no quarto para não acordar a Alice, então às vezes dá uma travada que eu perco o ar, mas é normal, não tô morrendo não, tá, gente? Mas vai dar umas travadinhas aí na hora de eu estar falando, porque tá muito seco aqui na minha cidade e eu já tenho um problema respiratório. Então, mas continuando aqui, tudo que vocês estudarem de gêneros, ouve eles e não só ouve, mas tenta tirar também. Com certeza isso vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá bom? E agora, antes da gente estar encerrando, a Marli Fontanella, nossa aluna, tá querendo participar por vídeo. Você tem alguma dúvida, Marli? Se tiver, você poder fazer a sua pergunta, tá bom? Se você quiser participar por vídeo chamada, eu tô aceitando a sua notificação
e é só você entrar aqui por vídeo e fazer a sua pergunta se você quiser participar. Olha só, galera, essa questão é tão séria e parece que é um assunto tão simples, mas mudou completamente a minha vida. Eu descobri universos infinitos depois que eu comecei a ouvir estilos diferentes. E hoje em dia eu percebo que tem muitas pessoas que estão travadas nessa questão de estilos musicais. Principalmente a garotada, o pessoal mais jovem, que começou a tocar agora, que ouve muito esses hinos worship. Eu mesmo tive um aluno, Gui, se ele estiver assistindo, um abraço pro Gui. E esse meu aluno, ele canta, ele é ministro na igreja dele. E o que que acontece? Todos os hinos que ele conhece são todos hinos novos. Isso é bom? Muito bom. Só que ele só conhece os hinos novos e só conhece worship. É ruim isso? É ruim porque não pelo fato dele só ouvir worship, mas sim pelo fato dele não conseguir estar se desenvolvendo mais. Porque para a gente se desenvolver, o que que você precisa fazer? Ouvir outros estilos. E eu passei a minha infância inteira estudando música e só estudando rock. Só que eu fiquei com a cabeça limitada, fechada. Por quê? Eu só conhecia um estilo musical, eu só sabia fazer power acorde, eu não conhecia um acorde com extensão, não sabia fazer um acorde com nona, um acorde com sexta, com 13ª. Por quê? Porque no rock não tem. E aí demorou muito para mim poder entender essa questão que eu estou trazendo aqui para vocês e conseguir me desenvolver e evoluir muito mais. Então, se você quer realmente evoluir, se tornar um grande músico, a sugestão para vocês é ouçam vários estilos musicais diferentes, estudem todos eles. Mas quando eu falo se aprofunda, é em se aprofundar mesmo. É ouvir muitas músicas de um gênero que você gosta e tirar vários hinos daquele estilo também. Professor, eu gosto muito de samba. Ouve muito samba e tira muitas músicas que tem esse estilo de samba. Na igreja tem vários cantores que cantam esse estilo musical. Ah, professor, eu gosto bastante de sertanejo. Ouve Samuel Daniel, por exemplo. Daniel Samuel, acho que é o oposto. E tem vários outros cantores também que cantam sertanejo. Gerson Rufino, por exemplo, é outro cantor que tem muitos hinos que é sertanejo, para você conhecer as batidas, os estilos diferentes. Então, dentro da igreja, qualquer estilo que você quiser aprender, tem algum cantor que canta música cristã, gospel, e que é naquele estilo que você gosta. Então, tudo é questão de pesquisar. Pesquisem no YouTube, tirem vários hinos que vocês vão conseguir se desenvolver demais. Tá bom? Adite Gomes, bom dia, graça e paz, a paz, Dite. Obrigado pela participação aqui juntamente com a gente, tá bom? Olha só, gente, a gente está com esse quadro que são as nossas aulas que eu faço na parte da manhã. A gente começou ontem, eu espero que vocês estejam gostando desse quadro. Eu estou começando bem cedo, estou começando esse quadro normalmente 7h30, 7:45. Tivemos a nossa aula ontem, que foi o tema, quem não viu, eu sugiro que vocês assistam, tá aqui no Instagram ainda, que é se é possível você aprender mais de um instrumento bem e qual o instrumento mais fácil de tocar. Quem perdeu essa aula, sugiro vocês assistir porque ela ainda está disponível. E hoje o tema da nossa aula é quais as vantagens de você saber tocar vários estilos diferentes. Quem chegou atrasado, sugiro que vocês assistam. Ela vai ter duas partes essa live, porque ela acabou caindo, saindo do ar. Então eu sugiro que vocês depois assistam essa aula do começo, porque ela é muito importante e ela mudou completamente a minha vida, a minha forma de estar tocando. Então, para quem chegou depois, assistam. E a gente vai ficar com essas aulas, vamos fazer essas aulas diariamente. Então eu espero que vocês participem dessas aulas na parte da manhã, que eu sempre vou estar trazendo algum tema em específico e também vou aproveitar para mim estar tirando algumas dúvidas de vocês também, tá bom? E hoje, no horário do almoço, a gente vai ter uma aula que vai ser incrível. Qual vai ser essa aula, professor? Vai ser aquele quadro que vocês gostam muito, que é o quadro Tirando Hinos de Ouvido. Esse quadro que a gente vai estar fazendo hoje vai acontecer só no YouTube e no Facebook. A gente vai fazer as nossas aulas exclusivas aqui no Instagram de manhã e na parte do almoço, no horário do almoço entre meio-dia e 1h da tarde, vai acontecer as aulas lá no canal do YouTube e no Facebook. E vai ser tirando hinos de ouvido, onde eu vou estar escolhendo alguns pedidos de vocês e não só escolhendo e ensinando a tocar esse hino, como eu vou explicar qual é o passo a passo que eu uso para mim estar tirando o hino de ouvido, e eu espero que vocês participem, que vai ser incrível. E temos uma última notícia interessante, é que sábado agora a gente vai ter a nossa aula, para quem é nossos alunos de violão gospel e de teclado gospel, a gente vai ter aquela nossa aula pelo Zoom, que o tema vai ser como tocar violão e teclado junto ao mesmo tempo. Para quem não sabe, existe uma grande diferença entre você tocar sozinho violão
ou você tocar violão e teclado junto, ou você tocar teclado sozinho, ou você tocar teclado e violão junto. A forma de você pensar e de você tocar é completamente diferente. Quando você toca sozinho, é uma forma que você tem que pensar. Quando você toca em banda, com conjunto, é uma outra forma que você tem para pensar. Então vai acontecer essa aula às 10h30 da manhã, pelo Zoom para quem é nossos alunos, e quem não é aluno participa dessa aula pelo YouTube, Melodias e Riffs, que a gente vai transmitir para vocês também, para poder estar ajudando vocês. Claro que essa aula ela não vai ficar gravada, então vocês precisam assistir ao vivo quem não é nossos alunos, nossos cursos. Agora, quem é nossos alunos, a gente vai estar gravando para vocês. Então, como essa aula é exclusiva para os nossos alunos, quem são os nossos alunos vai assistir pelo Zoom, e quem não é nossos alunos vai poder estar assistindo essa aula vai poder estar assistindo pelo YouTube, mas ela não vai ficar gravada, tá bom? Vai acontecer às 10h30 da manhã e é mais um convite que eu tenho para vocês. Vai ser uma aula incrível e é uma das aulas que vocês mais me pediram e eu percebi que não tem no YouTube esse tipo de conteúdo, então vou estar trazendo aqui para vocês porque é muito importante, principalmente para quem está começando a tocar na igreja, tá bom? A Marli falou, professor, era isso que eu ia pedir. Qual a diferença de worship? Isso que fala? Worship, ele é um estilo musical que ele vem muito da Grã-Bretanha, vem da Europa, tá? Tem muito a ver também com os Estados Unidos, ali com o rock dos Estados Unidos, esse rock pop. Então, ele nada mais é do que um estilo característico. Então, o pessoal fala, worship tem a ver com adoração. Sim, mas o estilo, não estou falando sobre o conceito, eu estou falando sobre o ritmo musical. Worship é um pop rock, vamos dizer assim. Que tem muitas guitarras. E é esse estilo que tem muitas guitarras, com delays, com muita repetição, isso é um subgênero que vem importado mais ou menos da Europa e dos Estados Unidos, mas que tem mais a ver com os Estados Unidos, que tem a ver com o rock. Mas não é com o rock pesado que a gente ouve falar. Ele tem a ver com... Como que chama aquele grupo? Tem até uma igreja que já fazia esse tipo de música há muito tempo. Inclusive aquele... Tem um cantor bem famoso. Nossa, deixa eu ver se eu lembro. Eu não vou conseguir lembrar o nome da banda. Tem um grupo americano que é muito famoso, galera, que eles já cantavam, já tocavam esses estilos worship há muitos anos atrás. Outra pessoa que usava já esse estilo worship, que ela sempre copiava lá de fora, para quem não sabe, é a Aline Barros. Muitos hinos da Aline Barros foi importado também de fora. São traduções de hinos que era worship quando nem existia worship aqui no Brasil. A gente nem conhecia worship até então. E ela já importava alguns hinos de lá de fora e traduzia e fazia versões em português aqui no Brasil. Então nada mais é do que uma versão, como se diz? É específico do ritmo de rock, tá? É uma variação do rock, vamos dizer assim, worship. Hoje em dia ficou muito popular, porque vai mudando os estilos e isso é muito normal, é muito comum, tem a ver com a cultura, com tudo mais, e hoje em dia está muito em alta. Então é legal ouvir também muitos worship para poder tocar bem esse estilo. E é legal porque é bonito o estilo e é fácil de tocar. Então eu gosto bastante. Antigamente era mais difícil de tocar e começar a tocar na igreja que hoje. Porque tem muitos worship, claro que tem alguns que são mais complexos, mas no geral, normalmente eles têm 3, 4 acordes. Antigamente, para você tocar Cassiane, essas coisas, era cheio de detalhes, cheio de acordes difíceis, complexos, era mais difícil. Hoje em dia ficou mais fácil e isso, de certa forma, eu acho bom. Algumas pessoas acham, mas é ruim porque caiu o nível musical. Não caiu o nível musical, galera. Só mudou o estilo musical. Mas eu acho que é bom porque dá mais oportunidade para as pessoas aprenderem e começar a tocar mais rápido na igreja pelo fato de ser mais simples. Antes era muito complexo e demorava mais para as pessoas conseguirem aprender a tocar. E hoje a gente vê que tem poucos músicos nas igrejas, então isso acaba sendo uma vantagem para vocês que estão querendo começar a tocar na igreja, tá? A Sil falou aqui, ó, não posso perder essa aula. Vai ser muito legal ter você aqui juntamente com a gente, Sil, tá bom? Gente, então é isso. Essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês, recados dados aqui para vocês. Nossa live ficou em 2 partes porque ela acabou caindo no meio, então sugiro quem chegou atrasado assistir essa aula e nos vemos hoje novamente no horário do almoço para mais uma super aula ao vivo que vai ser o nosso quadro Tirando Hinos de Ouvido. Então, um ótimo dia para todos vocês.